Falou o cara que foge de todas as perguntas que eu faço basicamente, inclusive a primeira falando sobre o extremismo político e ideológico na universidade, do qual ele me acusa. É meio incongruente, né? Você acusar o oponente de fazer aquilo que você está fazendo desde a primeira pergunta, né, Jones? Mas indo aqui ao que importa, né, para a minha próxima pergunta, a gente sabe que qualquer aluno que divija desse pensamento hegemônico de esquerda é perseguido em níveis distintos. Eu sou no grau mais alto, né, que estou prestes a ser expulso, inclusive, porque eu estou expondo o sistema, eu estou incomodando o comodismo deles, né, que eles tinham antes de eu transparecer para o público tudo que acontece ali, né? Mas alunos do dia a dia ali que não se mostram para a mídia, são perseguidos desde o nível do ambiente universitário ali, a fazer parte do CA, a estar, por exemplo, tendo a possibilidade de conseguir uma bolsa, porque é tudo muito subjetivo lá dentro, com essa base principiológica do problema universitário, que é o artigo 207, autonomia em todos os sentidos para a universidade. Todos esses alunos que divijam são perseguidos. Eu mesmo agora estou com um processo de expulsão correndo, que o meu jubilamento já é certo, né? Só questão de tempo. 2 suspensões contabilizando 120 dias. Estão tentando a terceira já para dar o quê? 180 agora? Eu disse, terminou no sábado. Tive aula, teoricamente, segunda e terça. Todos os professores, acho que eram 5 disciplinas, cancelaram as disciplinas. Foi para aula, nenhuma aula acontecendo. Cancelando a aula para todos os alunos por minha causa, porque eu estaria lá. Olha o nível disso aqui. Isso é perseguição ou não é? A gente tem que, através de um exemplo prático, demonstrar a realidade do que acontece com muitos alunos que precisam ter liberdade nesse ambiente público ou não. Eu sou uma voz dessas pessoas e essa é a realidade. Jones, você não acha que toda essa demonstração do que acontece comigo, e como você sabe, com muitos alunos que são de direita, não é uma demonstração de perseguição a esse segmento ideológico e qualquer coisa, na verdade, que divija do seu de esquerda? Gente, veja, ele tinha 3 minutos para fazer a pergunta, ele passou 2 minutos falando dele. Ele quer usar esse espaço aqui como palco para promoção pessoal, porque ele quer ser deputado, porque ele quer mamar nas tetas do Estado. Ele tentou fazer carreira como youtuber militar, não deu certo, tomou processo, tomou BO, viu que não dava futuro, e aí depois tentou ser crítico ao Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de bandido, de vagabundo, de tchutchuca do Centrão. Ele agora virou bolsonarista, tá próximo do bolsonarismo, ele que virou tchutchuca do bolsonarismo, porque ele quer mamar nas tetas do Estado. É esse tipo de sujeito fazendo essa retóricazinha que quer convencer você que existe uma grande perseguição de esquerda, que a universidade é toda marxista e que a direita é perseguida na universidade, que é uma mentira que infelizmente cola, porque a maioria do povo brasileiro não tá na universidade, né? A cada 10 alunos que terminam hoje o ensino médio, apenas 1 entra numa universidade pública. Então acaba que para a maioria do povo trabalhador brasileiro a universidade pública é um grande ausente. Eu fui o primeiro da minha família a entrar numa universidade pública. Então infelizmente para a maioria do povo brasileiro, e nós lutamos contra isso, nós lutamos por uma universidade popular, por uma universidade para todo o povo brasileiro, uma universidade que o povo esteja inserido, que essa universidade sirva para resolver os problemas do povo, os problemas na saúde, na educação, no saneamento básico, na distribuição de água, combate à poluição e por aí vai. Mas como a maioria do nosso povo, infelizmente, não está na universidade, esse tipo de factoide, esse tipo de mentira que se diz há muitos anos, Olavo de Carvalho dizia isso, MBL, escola sem partido, a universidade todo mundo é de esquerda, todo mundo é comunista, mas veja, isso é mentira. Isso é uma forma falsa de falar da educação, porque não resolve os problemas da educação. Veja, eu acabei de citar os dados de escolas que não tem biblioteca, não tem laboratório, sabe? Não tem internet, não tem água no banheiro. E o cara tá falando, marxismo, os comunistas, sabe? Entende? Falando dele mesmo. E aí, veja, sabe quem é que sofre perseguição real? Gente, o Brasil tem mais de 2 milhões de professores. São 2,6 milhões, Wilker. Presta atenção nessa aula, que essa você não pode interromper, não. São 2,6 milhões de professores. A situação atual, segundo dados do Censo Escolar de 2024, é 14 estados têm mais temporários do que efetivos. O que é professor temporário? Aquele professor com contrato precário, sujeito a todo tipo de assédio, que não tem plano de cargos e carreira, que tem salário baixo, que se denunciar um esquema de corrupção, se denunciar um maltrato, pode ser demitido, né? A situação é o seguinte, veja, os piores índices de número de temporários frente ao número de efetivos, né? Vai estar subindo essa tabela para as minhas redes sociais. O Acre, 79% dos professores são temporários. Em Santa Catarina são 75%, Mato Grosso 74%, Espírito Santo 73%.
Mato Grosso do Sul, 69%. Distrito Federal, Will, que é onde tu tá, são 60% de professores temporários. A maioria professores com contratos precários, sem planos de cargos e carreiras, com baixos salários, que a cada 2 anos sofrem constrangimento, que são obrigados a apoiar, a sair na rua fazendo campanha pro canalha da vez, porque se não fizer, perde o emprego. Sofre assédio de verdade, sofre perseguição de verdade. Gente que depende do trabalho para sobreviver, para pagar as contas. E que se não submeter a esse constrangimento, acaba sendo demitido. Isso que é perseguição de verdade. Que trabalhador, pai e mãe de família passa. Tá fazendo gracinha na internet e fazendo videozinho pra ganhar dinheiro não. E agora querendo mamar nas tetas do estado não. Continuando, Rio Grande do Sul, 60%, Ceará, 60%. Veja, em Pernambuco, meu estado, na última eleição, 2024, a gente acompanhou, inclusive eu ajudei até a fazer uma denúncia sobre um grupo de professores que no dia que é para fazer campanha eleitoral, os professores são liberados da escola, obrigados a fazer campanha e não pode nem sequer colocar atestado, porque se colocar atestado, o gestor é obrigado a dizer assim, ó, vou anotar aqui, você faltou, não veio e vai dar problema. Isso é perseguição política de verdade, gente. Sabe? Professores assediados, professores adoecendo. Já eu vou trazer os dados aqui pra você, porque se não sou eu trazer isso, o Wilker Leão não traz, de quantos professores se afastam do ambiente da sala de aula por adoecimento físico e mental. Aí o sujeito, a prioridade tem que ser a educação de base. Fala alguma coisa, Wilker, de educação de base. Dá alguma contribuição, dá alguma ideia. A gente já entendeu que você se acha o centro das atenções, que você é a vítima, que você quer mamar no dinheiro do Estado, mas dá alguma ideia. Calma, Johnny, você tá esquentadinho, né? Nessa você ficou esquentadinho. Fica calmo, Johnny, você consegue. Só que quando você fala que eu quero ser o centro das atenções, ao mesmo tempo você fica 2 minutos da sua fala de 5 falando sobre mim, criando um argumento, com todo respeito, tão burro assim sobre oportunismo, que ele mesmo narra a minha trajetória, desde quando eu estive lá aos meus 8 anos no exército, chão de fábrica. Gostam de falar de escala 6x1, né? Eu era a escala que não tem nem como designar, porque a gente tirava serviço 24 horas, já emendava no expediente. Esse serviço era de uma folga em muitas semanas de apenas 24, você folgava um dia, já estava de serviço nessa dinâmica de 24 horas virando e no expediente de novo, escala preta, vermelha, de semana, de final de semana. Eu fiz isso por 8 anos. E eu era, modéstia à parte, meus pares podem confirmar isso, o melhor cabo da minha organização militar. Só que eu via os problemas lá dentro e eu não podia fechar os olhos para aquilo. O que eu fiz? Eu anunciei para o público, olha, está acontecendo, com todo o respeito do mundo, mas fiz meu canal na internet, olha, a gente está com problemas em legislação militar nesse seguinte sentido, sofri tudo que fosse preciso para fazer aquilo que eu acreditava, saí sendo um cara de direita, questionei o Bolsonaro, tentei mesmo construir uma terceira via naquela época, com Sérgio Moro, que apresentava uma alternativa ao Bolsonaro, porque tenho minhas críticas a ele. Felizmente hoje a gente consegue unir a direita em torno disso, mesmo que eu não precise ser bolsonarista, como não sou, e sou acusado de ser de um jeito totalmente deturpado da realidade, e a gente não consegue nem falar do que importa, porque ele fica a todo tempo falando de mim, obviamente provocando uma defesa, porque eu não posso deixar essas inverdades passarem, e ele não quer discutir de fato e deixar com que eu fale a minha visão de mundo acerca daquilo que é uma realidade de educação básica e superior. Mas assim que eu tiver a oportunidade aqui, a gente vai falar sim sobre educação básica também, que é fundamental, e a gente tem esse problema de mais dinheiro para a universidade, não para lá, e é culpa dessa sistemática orçamentária. Gente, veja, como vocês percebem, o Wilker, ele tem uma limitação objetiva, ele não entende da educação. Ele repete chavões, né, que ele decorou, tem mais dinheiro para educação superior do que básica, e aí morreu. Veja, eu vou só insistir num ponto, em solidariedade a todos os professores e professoras do Brasil. Desde o governo FHC foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita o gasto público com o funcionalismo público, mas deixa liberado, por exemplo, o gasto com terceirização. Então é uma tendência hoje no Brasil inteiro de cada vez mais as prefeituras preferirem contratar pessoas, aliás, fazer o gasto com terceirização e com contratação do que com concurso. Isso piora a qualidade do ensino, isso precariza as condições de trabalho, isso reduz a atração que profissionais têm pela escola, né? Então é muito comum, da minha turma, por exemplo, se formou mais ou menos 35 pessoas. Eu diria que 8, 9 hoje estão na sala de aula, porque o salário é muito baixo. Veja,
Segundo dados universalmente conhecidos, você pode pegar em várias fontes, FGV e IBGE, um professor ganha, em média, 50% menos do que uma outra pessoa que tem curso superior também. O salário do professor é muito baixo, as condições de trabalho são muito ruins. E eu repito, a cada 2 anos os professores sofrem todo tipo de constrangimento, porque são obrigados a apoiar o candidato da vez, né? E não podem nem sequer fazer uma denúncia sobre isso, porque correm risco de perder o seu emprego. Veja, isso é perseguição de verdade. São 2.600.000 trabalhadores e trabalhadoras da educação. Hoje, a maioria estão em trabalhos precários. A situação está piorando cada vez mais, ao ponto de que mais de 1.000 prefeituras, só falando da educação municipal, não pagam o piso do magistério, né? Nos estados também, o piso do magistério não vem sendo pago. Minas Gerais, aqui do Romeu Zema, de extrema direita, não paga o piso do magistério, percebe? Então, essa é a situação da gravidade da educação brasileira. Inclusive, a gente defende revogar a lei de responsabilidade fiscal, porque é um ataque à educação pública. Agora, Wilker, a pergunta pra você. Quanto é o piso do magistério? O valor? Wilker, 5 minutos pra você responder. Salvo engano, é 4.557. Salvo engano, é 4.500 e alguma coisa. E falando disso, é óbvio que o salário ele poderia ser melhor, eu concordo com isso, só que a gente tem uma máquina pública muito inchada. E eu acho que, felizmente, agora o Jones vai me dar a oportunidade de poder falar sobre essa questão, que eu tenho uma ideia sobre também, e não vou fugir do tema, igual ele foge, apresentando um problema que eu vou concordar com ele, vou apresentar minha solução, para que ele negue outro. Ele nega o problema de que há uma perseguição a mim e em representação, óbvio, a todos aqueles que pensam como eu, foge completamente desse tema, aí joga a perseguição que professores sofrem nesse contexto político eleitoral para negar a realidade da minha pergunta, fugindo de todas as perguntas que eu faço. Então essa é a realidade, aí eu tenho que ficar complementando e fazendo essa apresentação antes de entrar no mérito, porque é fundamental para ficar claro para você qual que é a realidade acerca de nós dois, quem de fato está fugindo de alguma coisa, está acusando o outro de forma gratuita de não conhecer nada sobre educação. Rapaz, imagine se eu conhecesse, né, apresentando tudo que eu já apresentei aqui. Mas uma ideia para essa questão sobre o salário, de ideia do que a gente pode fazer para melhorar isso, parcerias público-privadas. A gente pode transformar uma ideia de gastos que ficariam a cargo do Estado para iniciativa privada. É uma possibilidade. Só que só de falar nisso, ele já fica louco aqui. Ele falta pular da cadeira, porque é uma possibilidade jurídica prevista que o meu campo ideológico oferece enquanto alternativa. Tem uma corrente do conhecimento pedagógico aí que traz a possibilidade do liberalismo pedagógico, capitaneada por Milton Friedman, um importante pensador nesse segmento econômico e educacional, que traz essa possibilidade. Então, a gente tem opções que ele fica louco só de ouvir. Essa é uma. A gente tiraria um encargo do Estado para que a iniciativa privada pudesse concorrer e pagar eventualmente o salário melhor com base em oferta e demanda, que aí é o mercado que controla todas essas questões. Só que em relação à perseguição, eu vou acreditar na sua boa fé, porque eu não conheço esses dados, mas você está trazendo uma perspectiva que pode ser verdade. Sendo verdade, é realmente um absurdo que o Estado persiga professores no objetivo de que eles façam uma política partidária para determinado candidato. Eu concordo com isso. Só que, salvo engano, há uma lei, e se não houver, tem que haver, que vede a demissão de funcionários nessa condição dessa prestação de serviço, nesse enquadramento de natureza jurídica em período eleitoral. Eu tenho uma impressão de que há, mas se não há, tem que haver, porque isso realmente é um absurdo. Então tá aqui a proposta de 2 soluções, respondendo à pergunta que o Jones insiste em 3 vezes, colocando sempre o assunto de me atacar no meio, e que eu não tive a oportunidade de apresentar o meu posicionamento ainda, que está apresentado numa linha ideológica mais voltada à direita. E é o que eu luto nesse ambiente educacional para que a gente possa construir, a gente possa colocar mais em pauta não só essa teoria predominante do construtivismo, de que o aluno é o centro e tudo tem que girar em torno dele, e o pensamento pedagógico marxista está sempre em voga ali com base nessa ideia que vem de Piaget e vem de uma lógica marxista e traz esse conhecimento nesse sentido, mas que não, tem também um conhecimento no sentido diferente de um liberalismo pedagógico na ótica de Milton Friedman, por exemplo, que traz essas possibilidades de a gente entender a educação de uma forma distinta, resolvendo problemas como o que o Jones trouxe aqui, por uma nova ótica. Então são possibilidades que muitas das vezes as pessoas sequer ouviram falar da sua existência.
principalmente na universidade, porque isso não está em voga. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer nenhuma matéria de pedagogia, porque não deixam fazer nem do meu curso, que é História, né? Ficam me suspendendo, me retirando da universidade, mas eu tenho quase certeza de que quando eu entrar no curso de pedagogia, essa vai ser uma corrente que não é apresentada, porque eu já tive a oportunidade de fazer as duas disciplinas. A gente vai falar sobre isso também, o problema raiz de toda essa questão de educação de base, que é a formação do professor dentro da universidade. Duas disciplinas que formam as licenciaturas diversas para a futura educação básica. Duas disciplinas. Você aprende a ser professor em duas disciplinas. E uma delas é essa daqui que eu vou falar para vocês, que foi minha experiência com a pedagogia. Desenvolvimento psicológico e ensino, do departamento, do segmento de pedagogia no departamento de psicologia da UNB. É só marxismo. Não foi apresentado nenhuma ótica como essa que eu estou apresentando para vocês, mas vinculada à direita como oferecimento de solução para problemas como esse. Então, enquanto a gente não pensar outras alternativas, a gente vai ter uma hegemonia que persegue tanto nesse segmento que o Jones está apresentando, quanto no óbvio que eu estou apresentando também, e ele teima em fugir sempre de discutir sobre isso. Gente, é constrangedor, assim. Acho que essa palavra descreve. Veja, Piaget não era marxista. Nunca foi. Aliás, nem tinha proximidade com o marxismo. Talvez, vou tentar aliviar tua barra, talvez queira citar Vygotsky e confundir com Piaget. Vamos rezar pra ser isso, mas assim, provavelmente você nunca leu nada de Piaget. Pra pessoa pegar um texto de Piaget e achar que é marxista, enfim, é inacreditável. Milton Friedman era economista, um economista neoliberal e tal. Não tem pensamento pedagógico na obra de Milton Friedman, não existe corrente pedagógica friedmaniana, sabe? É isso, veja. Por outro lado, o Wilker tentou responder, e aí veja como a coisa é constrangedora. O Brasil já tem hoje o maior número de PPPs, de parceria público-privadas em escolas da sua história, né? Uma privatização acelerada da educação, em que é feita inclusive os governos estaduais em parceria com o governo federal, com o governo Lula. O modelo de PPPs que está sendo adotado no Brasil é de você privatiza todo o processo de manutenção da escola, né? Então limpeza, segurança, manutenção predial e por aí vai. Pagamento do professor, Wilker Leão, não tem a ver com PPPs, sabe? Nem dá, porque assim, do ponto de vista constitucional, não dá para privatizar o trabalho pedagógico, a não ser que você apresente uma PEC. Então, o que tu falou não tem a ver com o problema do pagamento do piso do magistério, velho. Então assim, tu não conseguiu responder, sabe? É inacreditável, bicho. Ah, não, porque o livre mercado e concorrência. Vamos lá, Wilker. Acho que o povo não entendeu. Como é que vai aumentar o salário do professor? Explica pra gente. Livre mercado, concorrência, já tem escola privada, né? O salário da escola privada não é muito melhor, em média. Então explica pra gente como é que vai aumentar o salário de professor e tornar a carreira mais atrativa para os jovens que estão entrando na universidade agora e vão se formar. Jones, eu acho que você se perdeu de novo em relação às regras desse debate. Você não me faz pergunta no momento da sua réplica. Você consegue compreender essa lógica básica da dinâmica do debate aqui? Você faz pergunta no seu momento. Então, no seu momento, você me faça essa pergunta que eu responderei, porque agora é a minha vez de fazer pergunta. E, novamente, se não tiver entendido, o caderninho está aqui para eu desenhar para você. Mas a pergunta é muito simples sobre uma questão fundamental em educação superior e educação básica também, que são na verdade, a formação dos nossos currículos. Novamente, artigo 207 da Constituição é um grande problema, autonomia absoluta educacional. A universidade pode compor o seu currículo com base no que ela quiser. É basicamente isso. E a gente tem a Base Nacional Comum Curricular também para educação básica, que é um reflexo disso. A gente tem uma abertura completamente abstrata hoje de que não se tem mais uma lógica de ensino de conteúdos determinados. A gente vai aprender aqui período imperial em história, por exemplo, do Brasil. Não tem isso, tem uma abstração qualquer para a gente aprender algo na construção do conhecimento a partir de uma lógica construtivista, que é o que predomina hoje. Olha o nível do absurdo que a gente tem aqui, por exemplo, na BNCC, que é essa Base Nacional Comum Curricular que eu estou falando para vocês, sob o código EM13LP45, que determina que um professor deve lecionar em português. Ela diz o seguinte: compartilhar sentido construídos na leitura escuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e coletivas de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica. A coisa mais abstrata do mundo. Isso é a base de ensino de português na educação básica.
Então, a abstração, o relativismo, o construtivismo tomou conta de toda a educação de forma geral a partir desse preceito lá atrás da autonomia completamente aberta para você montar um currículo. Jones, você não acha que é bastante problemático que a gente tenha essa abertura completamente abstrata e sem objetividade no âmbito tanto da universidade, que gera tudo isso que eu estou lendo para você aqui, que apesar de você concordar, é óbvio, você ser desse segmento, não seria importante a gente ter introdução à sociologia, por exemplo, pensamentos distintos? Não seria interessante a gente ter em educação básica aqui, como nesse código da Base Nacional Comum Curricular que eu te apresentei aqui, um ensino do português mais concreto, mais objetivo do que essas abstrações que vai gerar mais confusão, menos aprendizado, menos liberdade e capacidade para o professor organizar a sua aula? Como que você pensa essa questão da bagunça que é a organização de ementas, educação afora? Gente, vamos lá. O Will Kelleher, ele não sabe o que é construtivismo, né? Assim, ele não faz ideia. Ele achava que Piaget era marxista, ele não sabe o que é construtivismo. Ele citou relativismo aqui de uma maneira, noção da profundidade filosófica do que ele tentou falar. E reparem que ele é incapaz de responder qualquer coisa sobre a educação básica no Brasil. Ele abre a primeira resposta dele com bordão liberal. O problema do Brasil é que se investe muito em universidade e em pouco em educação básica. Todas as vezes que a gente faz um debate sobre educação básica, sobre problemas concretos da escola, da educação no Brasil, ele simplesmente não responde. Porque ele não tem o que falar. Na pergunta passada, ele ficou falando de livre mercado, pipipipopopó, errou o valor do piso magistério, mas isso é detalhe. Falou de Milton Friedman como corrente pedagógica, falou que Piaget era marxista e não respondeu. Aí ele volta para uma caricatura dizendo que o grande problema é que tem muita doutrinação ideológica, que o povo é muito de esquerda. O que é curioso, porque ele já arrotou aqui, já ficou se pavoneando de que ele tem muito engajamento e tal. Ele queria uma banca de TCC que fosse ele, Thiago Braga e Nicolas Ferreira, porque aí pra ele ia tá bom. E ele não consegue debater. O que é que eu vou fazer? Assim, eu, de verdade, assim, respeito a você, eu vou continuar ignorando essa coisa egocentrada de eu sou perseguido e tem uma perseguição e os comunistas estão tomando a universidade e todo mundo tem que ser marxista, e vou debater problemas concretos da educação. Veja, o grau de precarização e de piora das condições de trabalho dos professores no Brasil se reflete nos índices de adoecimento. Vamos pegar o exemplo aqui de Minas Gerais, né? Estão em Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Em Minas Gerais, Roberto e Rodrigo, em 2024, juntando os dados da rede estadual e da rede municipal, mais de 20 mil professores pediram afastamento por problemas de saúde. E aí vem desde transtornos mentais leves, até burnout, até lesões ósseo-musculares, principalmente na coluna, ombros e por aí vai. E esses números de Minas Gerais, eles estão em proporção com todo o Brasil, né? Então, São Paulo também é uma média de 20 a 25 mil professores que por ano pedem afastamento por problemas de saúde. Em São Paulo, todos os dias, 112 professores pedem afastamento da sala de aula por problemas de saúde, sabe? Então, isso tem a ver com condições de trabalho. Então, como o piso do magistério não é respeitado, é muito comum um professor estar em 2, 3 escolas, não trabalhar manhã, tarde e noite, e chega um momento que tem burnout, não aguenta. Isso tem a ver com a própria infraestrutura da sala de aula. Não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem refrigeração. Às vezes tem problemas de onda de calor e o professor simplesmente não aguenta, né? É muito comum problemas vocais, inclusive. Isso tem a ver, inclusive, com a quantidade de alunos por sala de aula, porque o recomendável é de 10 a 15 alunos por sala de aula. O Brasil, a média é 25 alunos, mas a gente sabe que a média esconde realidades de professores estando numa sala de aula com 40, com 45. Eu já dei aula para 42 alunos, quando eu era professor da rede estadual da Bahia, sabe? 42 alunos. Então, salas excessivamente cheias, ambientes estressantes, de violência, falta de tempo para preparar a aula, porque da jornada de trabalho para receber o piso, né, que são 40 horas semanais, 1/3 dessa jornada de trabalho tem que ser para preparação de aula, para estudo, para formação. A maioria dos estados e dos municípios não respeitam esse 1/3 de preparação, de aperfeiçoamento, de estar preparando aula.
Então, esse conjunto de problemas provoca um colapso da carreira de professor no Brasil. O governo Lula lançou um programa, o Pé de Meia Licenciatura, que foi um fracasso, porque o problema não é dar uma bolsa para quem vai estudar, o problema é a carreira de professor. A carreira de professor está desvalorizada, está desprestigiada, as condições de trabalho estão cada vez piores e a gente já tem falta de professores de maneira absoluta em várias disciplinas, como matemática, física e química, e a gente está próximo de entrar num colapso geral da disponibilidade de docentes. Então, ao invés de a gente estar debatendo isso, ao invés de a gente estar debatendo a carreira docente, as condições de trabalho, de salário, infraestrutura das escolas, o Wilker tá preocupado com ele, porque ele quer fazer propaganda para ele mesmo, porque ele quer ser deputado para mamar nas tetas do Estado, receber um salário de 50 mil e ficar rico às custas de vocês. Novamente o Jones transformando o debate sobre mim ao mesmo tempo que ele foge da pergunta, que eu vou ter que desenhar a regra agora, porque você não tá entendendo. Eu te fiz uma pergunta e você não responde. Você foge. Não era para debater problemas da educação básica. Eu tô trazendo um que é a Base Nacional Comum Curricular. Você fugiu completamente, você nem tocou no assunto como se ele não tivesse sido trazido aqui. E aí, ao mesmo tempo, ele quer dizer que eu fujo de responder tudo que eu tô respondendo aqui e dizer que eu quero me promover, fica falando, você tá com medo de eu ser deputado, né, cara? Vai chegar a hora, calma, ô Jones, calma. Porque vocês do Partido Comunista aí não conseguem posições assim. Toda hora ele tem que ficar falando sobre isso para dizer que sou eu falando sobre isso. Olha o nível de distorção da realidade. Acho que todo mundo tá assistindo essa realidade aqui. Ainda quer fazer lacradinha com... Ai, a banca... Ele quer que a banca seja composta por ele mesmo, o Thiago Braga e o Nicolas Ferreira. O cara deturpa a realidade que eu estou dizendo que deveria ser aos moldes do que é um concurso público, Sebrasp, a FGV. Isso significa dizer que seria a minha parcialidade da vez agora? A minha turminha? Cara, eu vou chamar de distorção da realidade, não vou chamar de loucura, não. Eu queria falar sobre a questão, voltando ao meu tema, né, já que ele não trata dele, da Base Nacional Comum Curricular. Olha o problema que a gente tem na educação superior. Fora essas matérias que são obrigatórias que eu trouxe para vocês aqui, a gente tem as optativas, que são criadas ali só para enrolação, vamos combinar, né? Para disseminar militância. A gente tem eu me matriculei em 2 esse semestre, aí me suspenderam, cancelaram uma por causa da extrema-direita, né? Tentando oprimi-los, né? Ao mesmo tempo que fazem tudo isso comigo. Pensamento LGBT brasileiro. Olha a outra. Diversidade sexual e política e de gênero e políticas públicas. Me diz qual que é o retorno que essas 2 disciplinas vão dar para a sociedade.